Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso projeto Meditando em Deus, um projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Nós estamos fazendo uma série de estudos sobre fundamentos da fé e também sobre o que a Bíblia diz a respeito de alguns assuntos que sejam relevantes com os dias atuais. E hoje nós vamos falar sobre duas coisas muito importantes: palavras ou pragas proferidas por pais e autoridades e pragas ou palavras abusivas correspondidas com amargura, né? Então, vocês sabem, a Bíblia diz em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Bem-aventurado aquele que bem a utiliza, né? Feliz é aquele que bem a utiliza. Então nós vemos que através da nossa boca nós temos o poder de matar alguém, destruir alguém, esfacelar alguém moralmente falando, espiritualmente, emocionalmente, ou gerar vida, fazer crescer, florescer no Senhor, né? Motivar alguém, abençoar pessoas através da nossa boca. E aí, o que você tem feito com a sua boca? Será que a sua boca tem sido fonte de vida ou uma fonte amarga de água, de mágoa, né? De água do mal que sai da tua boca, né? Ferindo as pessoas que estão ao seu redor? Então nós vamos considerar essas duas situações, né? A primeira é a palavra interditória correspondida com desobediência, né? Estas foram as palavras ditas interditoriamente por Josué com relação à destruição de Jericó. Presta atenção no que a palavra de Deus diz em Josué capítulo 6, 26. Também nesse tempo Josué os exconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito afundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. E séculos depois isso aconteceu, tá? Essa palavra não havia perdido o seu vigor, pelo contrário, ela ainda estava no mundo espiritual e ela ainda estava, né, gerando essa maldição, essa praga que foi proferida por Josué. Infelizmente, né, está descrita em 1 Reis 16, 34. 1 Reis 16, 34. A Bíblia diz que em seus dias Hiel, o betelita, né, de Betel, edificou Jericó. Quando lançou seus alicerces, morreu-lhe Abirão, seu primogênito, conforme Josué tinha falado lá atrás em Josué 6:26. Morreu seu primogênito, e quando colocou as suas portas, morreu-lhe Segube, seu filho mais moço, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Josué, filho de Num. 1 Reis 16, 34. Então essas pragas ou palavras são abusivas, né? E geralmente correspondidas com amargura. Mas nós precisamos entender que as nossas palavras têm poder no mundo espiritual. Nenhum pai ou líder tem o direito de praguejar ou amaldiçoar seus filhos ou seus discípulos espirituais. Seja quem for, a nossa boca não foi feita para amaldiçoar. É claro que aqui, né, Deus tomou a boca de Josué e aqui, né, aconteceu toda essa tragédia, toda essa situação através das palavras de Josué, né, quando Josué os exconjurou. Mas é um caso específico, claro que às vezes nós vemos na Bíblia, os profetas também faziam isso, debaixo de um governo, de uma direção de Deus. Mas no dia a dia, infelizmente, não é isso que acontece, não é Deus quem governa, é a carne que governa, né? É a amargura que governa, a mágoa, o ódio, o ressentimento. E infelizmente muitas pessoas destroem seus filhos, né, os seus discípulos espirituais através de palavras de ruína, de destruição, de esfacelamento da alma, que acaba com a vida das pessoas, né? Como a gente já atendeu jovens, pessoas, né, mulheres, homens, crianças, que foram esfaceladas, destruídas, né? Sofreram abusos morais, abusos, né, psicológicos, através de palavras abusivas, correspondidas com amargura, ou pragas, né, maldições que foram lançadas pelos seus pais ou seus líderes espirituais. Vou repetir: nenhum pai ou líder tem o direito de praguejar ou amaldiçoar filhos ou discípulos. Quando isso ocorre,
a vítima desse tipo de abuso só precisa tomar muito cuidado também para não se amargurar, o que é muito difícil, né? Porque é uma ofensa, é um crédito de injustiça, e geralmente Satanás usa essa situação para gerar amargura e ódio no coração daquele que ficou ressentido. Ou seja, ressentimento significa isso, relembrar um sentimento, uma ofensa, um crédito de injustiça que foi feito por alguém que praguejou, que amaldiçoou, que jogou essas palavras abusivas sobre o coração de algum. A amargura, né, acaba produzindo desonra e que ativa respectivamente uma espécie de profecia maligna na vida da pessoa. E o diabo tem legalidade para agir, para destruir, para afetar as emoções, os sentimentos, né, a parte psicológica, espiritual, às vezes até física da pessoa. E qual é a chave para lidar com isso? A chave é agir com quebrantamento, né? Quem errou, quem falou besteira, quem falhou, quem praguejou, tem que se arrepender, pedir perdão para Deus, ir lá e reconciliar e pedir perdão pelas pessoas que ela afetou, né? Que ela acabou falando essa besteira. E perdão por parte daqueles que foram ofendidos, por parte daqueles que foram machucados, que sofreram esses créditos de injustiça, né? Assim que Jesus ensinou e assim que Jesus fez, né? Então ele manteve sempre uma postura de misericórdia, de compaixão, de liberação de perdão para aqueles que o praguejaram, o injuriaram, e pelo contrário, ele ainda orava e intercedia por essa pessoa. E isso funciona, querido, na vida nossa como uma espécie de escudo, né? Escudo da fé contra as setas, as flechas inflamadas do inimigo. Que flechas são essas? São as calúnias, são as ofensas, são essas pragas que são mandadas, as maldições. Claro que a maldição sem causa não tem efeito sobre a vida das pessoas, mas quando se fala de pais que têm autoridades espirituais ou líderes espirituais sobre os seus discípulos, como existe uma cadeia de autoridade, Satanás se sente no direito de destruir, de esfacelar, de acabar e de arruinar com a vida emocional, psicológica e espiritual da vida das pessoas que estão por debaixo dessas pessoas, né? Tanto pais como líderes espirituais. Então, nós temos que gerar esse escudo de oração, de proteção, e no nosso coração jamais permitirmos que a amargura, a mágoa, ou seja, a má água, seja produzido o ódio, o ressentimento, a raiva, a vingança no nosso coração. Pelo contrário, o único dispositivo que o crente tem diante das ofensas, diante dos créditos de injustiça, diante de todo e qualquer mal que fazem contra nós, é a liberação do perdão, é a reconciliação e o conserto, é não guardar aquela situação no seu coração, né? E liberar perdão e ainda ser capacitado por Deus através do Espírito Santo de olhar com compaixão para aquele que me feriu, para aquele que me amaldiçoou, para aquele que me praguejou. Isso funciona como um escudo da fé contra os dardos inflamados do inimigo. E evita também que a amargura produza suas raízes no coração das pessoas, nos sentimentos, nas emoções. E Hebreus diz, né, em Hebreus 12, diz que a raiz de amargura contamina muitos, impede o fluir da graça de Deus sobre a nossa vida e acaba gerando tormento, aflição, sofrimento sobre aqueles que guardam esse ressentimento, essa mágoa, essa água má, né, esse fruto ácido, engolido, produzido através de pragas, palavras abusivas, maldições, crédito de injustiças e ofensas. Preste atenção, a ofensa só pousa no seu coração se você permitir que isso aconteça. Pastor, mas como é que eu posso lidar com isso de maneira rápida, de maneira objetiva, no meu dia a dia? Simples. Claro que não é tão simples, fácil, mas é necessário. Liberando perdão. O único dispositivo que o cristão tem mediante as ofensas e injustiças sofridas é o perdão. Conforme Jesus nos ensina, conforme Jesus nos dá exemplo, o perdão é a única arma que o crente tem contra os seus ofensores. Então, não havendo amargura, as profecias malignas são anuladas em nome de Jesus. É formado esse escudo de proteção sobre aquele que foi ofendido. E nesse caso, quem fica na situação de rebelião, né, a Deus é a pessoa que está abusando da sua posição de poder e de autoridade. E hoje, infelizmente, é muito comum nos meios cristãos, nos meios evangélicos,
muitas e muitas pessoas usando da sua posição espiritual para abusar, para manipular, para se aproveitar da vida das pessoas, para gerar uma carga, um estresse, uma fadiga emocional, psicológica sobre os seus liderados, jogando um peso excessivo, né? E a Bíblia diz que nós não podemos aceitar isso sobre nós. Colossenses diz que a gente não pode voltar a colocar sobre nós julgos, pesos, manipulações, né? Escravidão. Nós que fomos livres por Jesus, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Não podemos nos colocar novamente sob o jugo da escravidão, o jugo da manipulação, o jugo da opressão, o jugo das pragas, das palavras abusivas e das manipulações através, sejam pais ou sejam líderes, né? Claro que às vezes nós temos o caso de pais que não se converteram, não são crentes, não conhecem a Jesus, e aí, da mesma maneira, não interessa se seu pai é bom ou mal, mãe é bom ou mal, a Bíblia diz, e existe um mandamento com promessa, que é: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e tenha longos dias sobre a terra. Então, não importa se o seu pai ou mãe é bom ou mal, se está errando ou acertando nisso, se estiver errando, Deus vai tratar com eles, Deus vai recompensá-los, Deus vai agir ou através do quebrantamento, arrependimento e mudança de vida, ou se não, através da condenação, da disciplina, da correção por parte do Senhor. Não cabe a nós nos vingarmos. Deus é o nosso vingador. Deus é aquele que recompensa. Deus é o nosso justo juiz. E a Ele pertence a vingança, não a nós, né? Eu lembro das palavras de Paulo em Romanos 12, finalzinho de Romanos 12, a Bíblia diz, se eu não me engano é o 20 ou 21, diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E no 18 diz, né, no que depender de vós, tende paz com todos os homens, faça todo o possível para viver da melhor maneira possível com tudo e com todos. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que se humilhar, se humilhe. Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Os humilhados serão exaltados pelo Senhor. Conserte as situações. Se você tem ferido, abusado, praguejado, amaldiçoado seus filhos, sua família, seu cônjuge, seus amigos, pessoas, o Espírito Santo vai falar com você. Vá atrás dessas pessoas, peça perdão, conserte, corrija, cuide da sua boca, tenha domínio próprio na sua língua, na sua boca. Porque quem não tem domínio próprio em alguma área da sua vida, tem um demônio próprio agindo naquela área, afligindo aquela pessoa e usando aquela pessoa como instrumento de Satanás. Então tome cuidado com o teu coração, com relação à amargura, mágoa, ressentimento, o ódio, o rancor e a vingança, e também tome cuidado com a sua boca. Lembre-se disso, na boca do homem está o poder da vida e da morte. Feliz é aquele que bem a utiliza. Provérbios 18, 21 fala sobre essa questão. Que a sua boca seja a boca de Deus, boca profética, boca de vida, boca para edificar, construir, consolidar vidas, abençoar corações. Seja uma boca bendita, uma boca abençoada, a boca de Deus na terra. Que as suas mãos sejam as mãos de Deus, que a sua boca seja a boca de Deus, que a sua mente seja a mente de Cristo, que os seus olhos sejam iluminados, o teu entendimento, sua visão seja a visão de Deus, seus ouvidos sejam os ouvidos do Senhor, e todo o teu corpo seja para a glória de Deus e para a bênção do Senhor. Tome cuidado com a sua língua, tome cuidado com a sua boca. Lembre-se disso, o Senhor quer usar a tua boca para a glória dele, em nome de Jesus. Então nós vimos isso, né? Vimos as palavras, as pragas proferidas por pais e autoridades. Falamos sobre palavra interditória, né? Correspondida com desobediência. Citamos o exemplo de Josué, que soltou uma maldição, uma praga, né? Esconjurou, e as palavras de Josué, por ele exercer uma autoridade espiritual, acabaram acontecendo, e o fundador da cidade de Jericó perdeu 2 filhos, o mais velho e o mais moço, por causa da palavra que foi liberada por Josué, filho de Nun. E também falamos sobre as pragas e palavras abusivas correspondidas com amargura, que é o que normalmente acontece, que geralmente acontece. As pragas, as palavras abusivas são levadas a cabo como fruto de amargura, de ódio, de ressentimento, ou então de ira, de raiva, por descontrole emocional e sentimental,
Muitas vezes líderes e pais espirituais praguejam e amaldiçoam seus filhos e discípulos, causando um desastre espiritual e emocional no coração dos seus. Que Deus te livre disso em nome de Jesus, e que você seja boca de Deus na terra, boca de edificação e de bênção, no nome de Jesus de Nazaré. Amém? Então curta o nosso vídeo, compartilhe, né? Assine o nosso canal PR Giovanni, clique lá, daí você vai ficar sabendo sempre os videozinhos novos que nós postamos aqui. E também entre no nosso Meditando em Deus, nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida, onde a gente sempre está postando os vídeos novos, frases abençoadas para o seu coração. É uma maneira de atingir o máximo de pessoas possível. Valeu? Estamos já com mais de 3.500 seguidores. Vamos lá, galera, vamos compartilhar, vamos divulgar, nos ajude a crescer nesse canal abençoado, que é o canal PR Giovanni. Já temos mais de 585 vídeos, mais de 1 milhão de visualizações, e queremos crescer cada dia mais para que o máximo de pessoas sejam abençoadas e agraciadas pelo Senhor. Vamos orar? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha de paz, que a sua boca seja a boca de Deus, seja uma boca abençoada, agraciada, próspera, cheia da vida de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus. Que você seja abençoada, sua casa, sua família, tudo aquilo que você colocar as mãos, o Senhor te abençoe. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Prospere os teus caminhos, que os teus caminhos sejam os caminhos de vida eterna, os caminhos do Senhor. E que a graça e a glória de Deus se manifeste, a luz do rosto do Senhor brilhe sobre você, sobre tudo aquilo que você colocar as suas mãos. E todas as pessoas que de alguma maneira estejam ligadas por você, sejam abençoadas por Deus, em o nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém.